Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália. Neste vídeo eu quero trazer um pouco da minha experiência com a ayahuasca e os detalhes, né, dessa jornada, como foi, tudo que aconteceu no meu processo e principalmente quais foram os principais símbolos e ganhos com essa minha experiência. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já me segue aqui, comenta neste canal para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo para poder trazer mais. Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, né? Vocês sabem aí que desde o ano passado, desde 2023, eu tenho iniciado meu processo com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Um processo, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, um processo, assim, que mudou a minha vida de N formas e que foi responsável aí por tantos resultados e principalmente por tantas curas, né? Hoje eu reconheço que o processo da ressonância harmônica é um processo efetivamente de iluminação espiritual pra gente poder se livrar ali de todas as encrostas, de todas as sujeiras, né, que a gente acumulou dos nossos 7 corpos. E eu cheguei em uma fase da minha vida em que eu estava muito aflita, precisando realmente de mais respostas, porque faltava confiança em mim. Então eu decidi tomar ayahuasca. Eu quero detalhar para vocês aqui como foi a minha experiência, mas antes eu quero trazer alguns recados importantes. Primeiro de tudo, eu não sou experiente em ayahuasca. Eu não estudei muito bem sobre, eu não sou praticante, eu não conheço nada, então já de antemão eu já quero me desculpar caso eu fale alguma coisa errada, algum termo aí errado. Eu não sou praticante, nem muito menos sou ali ativista da ayahuasca. E nesse vídeo também eu gostaria muito de contar com a ajuda aí de quem é mais experiente, de quem conhece, até para decifrar para mim algumas coisas que aconteceram e que possa ser contribuição para mim, assim como esse vídeo possa ser contribuição para vocês. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque a minha vida de dezembro pra cá, de quando aconteceu a experiência com a ayahuasca, mudou muito. Eu vi que a minha vida andou muito, muitas coisas que estavam paradas, muitas coisas que eu queria muito, que não estavam acontecendo há um ano, começaram a acontecer depois das consciências que eu tive com a ayahuasca. Então, por isso que eu demorei pra fazer esse vídeo, mas agora já está tudo bem, já posso botar a casa em ordem e reestruturar as coisas aqui. Então eu espero que vocês recebam esse vídeo como um presente realmente, que possa ser contribuição pra vocês também, tá? Então, primeiramente, né, eu vou dar muito detalhe aqui, então tenham paciência, vejam mais de uma vez. Então, assim, eu conto muito com a ajuda de vocês nesse vídeo, tá? Mas vamos lá. Bom, primeiro de tudo, né, a primeira vez que eu ouvi falar de ayahuasca foi em 2017, 2018. Eu estava no meu trabalho e existia 2 pessoas que faziam, né, a prática da ayahuasca. E naquela época era uma pessoa que tinha muita crença religiosa. Eu vim de família de pastores, família ali de berço evangélico. E eu não era muito aberta nem à espiritualidade, muito menos ali à mecânica quântica. Pra mim só existia a Bíblia, né, digamos assim. Então, eu tinha muitas crenças, mas hoje eu já percebo que já existia o convite no meu campo para eu poder conhecer a ayahuasca. E eu confesso que na época eu fui muito julgadora da ferramenta. Da ferramenta não, da experiência. Então eu não tinha muito conhecimento, muita consciência, mas eu já vejo que no meu campo já tinha essa solicitação, né, da minha centelha para fazer esse processo. Até que então, depois que eu cheguei aos 30 anos, a minha vida virou de ponta cabeça, eu divorciei, eu perdi tudo que eu tinha na minha vida, como vocês já sabem nos outros vídeos. E eu estava num beco sem saída, né? Eu estava extremamente depressiva desde a ressonância harmônica. Não foi culpa da ressonância harmônica, é porque eu realmente não estava olhando para as minhas sombras. Eu tinha muita sombra, muita coisa que eu estava escondendo para mim mesma. E como que aconteceu nessa jornada de ir buscar a ayahuasca? Quando foi em maio que eu perdi a minha casa, que eu perdi o meu dinheiro, que eu precisei voltar para casa dos meus pais, eu tive uma consciência de uma voz. Eu acho que era minha voz, né? Hoje eu tenho consciência que era minha voz. Mas eu sentia um bloqueio com o masculino. Eu comecei a ficar com raiva do masculino, assim, inconscientemente, do meu pai, principalmente. Porque ele é a representação do masculino. E eu não tava entendendo por quê. E aí veio uma voz assim falando pra mim: Natália, você foi abusada. Isso em maio. Eu falei: impossível, eu não lembro de nada. Como assim eu fui abusada? Claro que não. Teve uma tentativa, alguém tentou, mas nunca aconteceu nada do tipo. E aí eu tive essa consciência, eu ignorei, coloquei pra debaixo do tapete e começou todo o meu sofrimento, né? Eu tava muito triste, não tinha dinheiro pra nada, tava dependendo de favor da minha família, tava algo que eu nunca tinha passado na minha vida, assim, que eu tava vivendo.
E eu não tinha ali muita clareza do que estava acontecendo na minha vida, tinha essa informação do abuso, eu sempre passei por muitos abusos na minha vida, abusos em relacionamento, abusos em trabalho. Eu sofri um assédio moral e sexual com o meu antigo gestor. Então, assim, eu sempre tive essa informação de abuso, mas eu não entendi o porquê. Eu nunca achei que fosse por causa de algo que aconteceu na minha infância. Quando foi em novembro para dezembro, nada do que eu tinha projetado, nada do que eu tinha pedido na ressonância estava acontecendo. E eu fiquei muito frustrada, porque eu falei, gente, por que nada na minha vida tá acontecendo? Eu sempre fui uma pessoa tão executora, eu sempre fiz, eu sempre aconteci. O que tá acontecendo? Eu comecei a questionar muito a minha centelha. Falar que não tava legal a experiência. Falei, Deus, não tá legal a experiência, eu acho que isso aqui não é pra mim. Eu acho que tá na hora de ir embora. Eu não vou ter coragem de tirar minha vida, mas não tá legal, não tá muito bacana, sabe? E aí foi quando eu tive realmente a vontade de sair da experiência física. Eu não queria mais viver, eu não tinha mais vontade, eu não tinha mais ânimo. Sabe quando você vê tudo que você queria na sua vida ir embora e você não sabe o que tá acontecendo? Eu tava muito assim, sabe? Eu tô sendo bem transparente com vocês, tá, gente? Porque foi assim que aconteceu. Eu tava vindo vários meses, assim, frustrada, nada tava acontecendo. Eu tava vendo mais do mesmo, eu tava trabalhando muito, não tava tendo resultado. Assim, resultado que eu digo financeiro, né? Porque eu ganhava bem, passei a ganhar menos da metade do que eu ganhava. Eu tava super frustrada. Parece que a minha vida virou do avesso depois que eu entrei na espiritualidade. Eu falei, não tá fazendo sentido. Eu acho que essa experiência não é pra mim. Aí eu sonhei. Eu tive um sonho saindo de outubro pra novembro com um amigo meu. E esse meu amigo, ele já tinha me falado da ayahuasca, que ele tava fazendo, mas eu nem associei isso a esse processo. Foi quando eu falei com ele, porque eu tinha me afastado de todo mundo, me afastei de todo mundo. Todo mundo que era do meu trabalho, todo mundo que era meu amigo, eu me afastei de todo mundo. Eu só fiquei com a minha família e meu namorado, só. E eu sonhei com ele, procurei ele, falei, oi Maurício, tudo bem? E aí, como é que tá as coisas e tal? E aí eu contei pra ele o que tava acontecendo. Eu falei, cara, depois que eu fiz a ressonância aqui, a minha vida tá de ponta cabeça. Eu até gravo alguns vídeos pra mim mesmo, pro meu registro, pra eu poder tentar, né, ver depois no futuro, se eu tiver aqui ainda. Falei pra ele, né, na época. Porque eu não tô bem, não tá legal, assim. Eu fiz tudo isso pra tentar melhorar, pra poder ficar bem, eu só pioro, eu não sei o que tá acontecendo. É uma coisa da alma mesmo, sabe? A minha alma mesmo que tava muito ferida. E aí ele falou, eu tenho um negócio que pode te ajudar. Aí eu falei, o quê? Ai, por que você não toma ayahuasca? Eu falei, você tá maluco, eu não vou tomar isso. Aí já veio o ego, né? Eu não vou tomar isso porque eu já fiz um monte de coisa, nada tá adiantando. Eu achei que a ressonância de me ajudar e não me ajudou. Eu estou mal, tipo, julgando a ferramenta, né? Eu tô mal, eu só pioro. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não quero fazer nada. Então, assim, pra mim, eu não quero piorar mais minha situação. Já fui pro ego, né? Só que o que acontece? Ele falou, Natália, vê aí e me fala, porque pra você vai ser ótimo você fazer isso. Porque você já tá muito na espiritualidade e tal, acho que vai ser bom pra você. Eu falei, tá, eu vou orar e vou ver o que acontece. E, gente, assim, o ego gritando pra não fazer, tá? Meu ego gritando de todas as formas pra eu não fazer, que vai ser ruim pra mim, que eu ia ter problema e piorar. Só que eu comecei a ter muitos sonhos. E nesses sonhos, depois que eu falei com o Maurício, eu sentia ela me chamando. Eu falo ela porque ela se apresentou pra mim uma energia feminina. Ela se apresentou pra mim, eu vi ela em um sonho, ela mostrando todas as veias dos meus músculos voltando à vida. Porque, como eu já falei pra vocês, eu tenho um problema nos meus músculos, eu tenho muita fraqueza muscular. Eu desenvolvi uma fraqueza muscular muito grande, já explico pra vocês com detalhe. Mas eu via as minhas veias voltando à vida, os meus músculos voltando a se formar. E aí eu falei, gente, é a resposta que eu tô buscando. Eu preciso fazer isso. E aí eu já tinha descoberto, né, que o meu problema nas pernas era por conta de bloqueio com masculino, com energia masculina, que isso vinha de algo que aconteceu no passado, porque era nas minhas coxas. Então, assim, muitas coisas já estavam se desdobrando pra mim só com a ressonância, sem eu precisar fazer a ayahuasca. Gente, e aí eu fui fazer esse negócio. Da primeira vez que eu fui fazer, deu errada a data. Eu desisti, falei, fiquei com medo, não fui. Aí em dezembro eu fui dia 14 de dezembro. Gente, quase que não dá pra eu ir, porque eu ia no meu tio e tal, quase que não dá pra eu ir. Gente, aí eu cheguei lá. Agora eu vou falar detalhes de como foi, tá? Primeiro de tudo, vocês precisam entender que a ayahuasca, hoje eu vejo que ela é um chamado. Eu senti assim pra mim, tá? Não é uma coisa de brincadeira que você, eu quero ter uma brisa, eu vou lá. Não é isso. É um chamado espiritual. A ayahuasca não é brincadeira. A ayahuasca, ela é algo muito profundo, ela mexe com várias camadas suas. Então, assim, ela também só mostra pra você o que você tá pronto pra ver. Isso foi o que eu entendi no dia que o mestre lá ancorou pra gente, tá bom? E aí, quando eu cheguei lá no dia, eu já comecei a tremer na entrada do lugar. Eu não tava conseguindo dirigir mais. Eu tava tremendo, tremia. Porque o meu ego tava morrendo de medo do que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Eu não sabia, mas ele sabia. Só que uma noite antes de fazer a experiência, eu tive um sonho
que tava eu e a minha irmã fazendo um processo indígena com o mestre que ia nos atender. E lembra, eu nunca vi o mestre na minha vida, eu só vi por vídeo e tal. E o mestre que tava lá, ele nos orientava e eu senti ele me curando, eu e a minha irmã. Só que eu não entendi porque a minha irmã tava nesse sonho, porque a minha irmã nem sabe essas coisas que eu faço, gente. Minha família não faz ideia dessas coisas aqui que eu faço, que eu tô indo atrás, entendeu? Ele só sabe que eu não tô muito bem, mas ninguém faz ideia das coisas assim que eu vou atrás, sabe? Eles acham, tipo, como eles são pastores de igreja, eles são tudo assim, mais na religião deles, na crença deles. E aí eu não entendi porque eu sonhei com a minha irmã. Tava eu e a minha irmã e nós duas, assim, tomando uma coisa e se curava nesse sonho. Então aí no outro dia eu cheguei lá no lugar, tava tremendo, morrendo de medo do que ia acontecer, tava com muito medo. E quando começou o processo, ele veio conversar comigo, porque eu cheguei primeiro, né? Ele conversou comigo e disse: oi, tudo bem aí? Eu falei: olha, Léo, o nome dele é Léo, né? O mestre. Falei: olha, aqui é a minha última esperança, porque desde que eu despertei, desde que eu entrei nesse mundo da espiritualidade, a minha vida tá de ponta cabeça, eu não vejo mais sentido em nada, eu não tenho força pra fazer nada, eu não tenho vontade de nada, e aqui é a minha última esperança, porque eu não sei o que vocês podem fazer por mim, porque eu já fiz tanta coisa, que eu não sei o que pode acontecer. Ele é bem-vindo ao meu mundo, o meu mundo é assim também. Fica tranquila que a experiência, ela vai se apresentar pra você o que você tá pronta pra saber. Então fica tranquila, aí me deu as orientações, perguntou se eu tomava algum remédio. Eu já tenho prescrição pra tomar porque eu tava com depressão, mas eu não tomava porque eu tinha... Eu falei: eu não vou tomar, não é por causa disso, que não é nada de fora que tá me fazendo mal, é algo dentro, eu não vou tomar nada fora. Então eu não tomei os remédios, mas eu não tomava, então eu fui muito sincera com ele: olha, eu tenho indicação, mas eu nunca tomei. Ela: então não tem problema, porque se tomar com remédio pode dar problema. E aí, beleza, eu fui pra experiência. Só que assim, gente, pra vocês entenderem como o campo aqui da pessoa é forte. Logo quando a gente tava fazendo a oração, antes de tomar, eu já estava vendo as coisas acontecendo. A minha visão espiritual é muito aberta, é muito sensível. Então eu já estava vendo todos os mestres ascensionados atrás das pessoas que iriam nos ancorar. Porque existem pessoas nesse processo que acompanham, né, a gente, né? A gente não fica lá sozinho. Existem mestres, colaboradores. E eu já tava vendo os mestres ascensionados. Se vocês não sabem, eu posso falar melhor em outros vídeos, mas existem mestres ascensionados, né? E eu vi esses mestres ascensionados atrás das pessoas que estavam nos ancorando. E era tudo branco, tudo luz, tudo, sabe? Tudo era luz. Eu via muita luz. Então eu fiquei um pouco mais tranquila, porque eu percebi: eu tô em casa, né? É luz, então tá tudo bem. Então eu fiquei um pouco mais tranquila. E só que assim, eu contei pra ele, falei: olha, o negócio é o seguinte, eu já tô vendo coisa antes de tomar esse negócio. Então assim, como é que a gente vai fazer? Porque se você me der muita dose, eu não quero ficar muito louca aqui, eu não quero passar mal. E aí, ele falou: fica tranquilo, me deu só um pouquinho. Porque ele viu, né, que realmente não dava pra ser muito ali, porque eu já tava tendo a visão. Quando eu tomei, o que eu fiz de preparação pra mim? Porque eu falei assim: olha, eu quero ter a minha experiência, eu quero me curar, eu quero saber o que tá acontecendo comigo. Então, como a gente tá ancorando a energia de todo mundo, eu me protegi energeticamente. Eu pedi pro meu corpo, primeiro, auxílio, expliquei pro meu corpo o que tava acontecendo, então eu fiquei muito conectada com o meu corpo pra gente não passar mal, porque falam que a primeira a gente pode vomitar, então eu pedi pra ele: olha, a gente vai tomar um negócio que não é muito legal, mas eu preciso que você tenha força agora, porque a gente precisa se curar, a gente precisa entender o que tá acontecendo. Então eu preciso que você seja forte e que você segure o que vai acontecer. Eu conversei com o meu corpo, depois eu conversei com o meu eu espiritual, comecei a sentar e pedir proteção. Falei: olha, eu não quero ter a experiência de ninguém, eu quero ter a minha experiência. Então ancora a minha energia, ancora pra eu poder ficar totalmente focada aqui. E aí eu visualizava eu entrando numa bola de energia branca e nada me atingindo. Então eu senti todo esse processo, tá? Aí eu tomei, eu fiz todo esse processo de ancoragem antes, e aí eu tomei a primeira dose, que é aquela que inibe, né, o nosso organismo e tal. Eu não sei explicar, gente, eu não sou especialista, então assim, se vocês quiserem saber mais, eu peço que vocês vejam outros vídeos que vão dar mais detalhes sobre, tá? Eu tô falando da minha experiência. E quando eu tomei a primeira, eu tava sentada, porque eu tava resistindo tanto ao processo que eu não conseguia nem relaxar. Gente, só que assim, não deu 10 minutos. Eu perdi a noção do tempo, tá? Todo mundo fala que eu perdi a noção do tempo. Assim, pra mim parecia horas, dias, e era minuto que tava passando. E, gente, assim, a primeira, eu já senti eu abraçando a rainha, eu chamo ela de rainha, eu abraçava ela e a gente entrava no mar, rodando junto, dançando. E a gente entrava pra esse profundo, entrava pra esse profundo, entrava pra esse profundo e entrava pra esse profundo. Nisso, o que que acontecia? Eu comecei a ver toda a geometria sagrada do universo. E o que são, né, essas geometrias sagradas, né? Parecia que era um véu do universo mesmo, que estava até então ali oculto pra mim, era como se estivesse se abrindo o véu, sabe? A sensação que eu tive era muito essa abertura do véu.
em formatos de geometria, né? Só que aí o mestre, né, que tava lá nos ancorando, falou que a gente precisa passar, né, por essa ancoragem da geometria sagrada, a gente só fica ali, né? E aí eu abri, né, a minha visão pra isso, comecei a entrar, e aí eu via os símbolos Yin e Yang. Era muito forte os símbolos pra mim do Yin e Yang que apareceram. E esses símbolos, eles se mostraram ali muito representativos. Eu sentia um quente, sabe? Da energia Yang, muito forte. A energia Yang, eu sentia, sabe? Meu corpo, ele sentia muita quentura. Às vezes ele sentia muito frio, mas era mais a energia Yang, né? Hoje eu entendo que é porque eu estava muito na vítima, muito na energia Yin. E era como se a Ayahuasca estivesse me preparando para eu poder sentir o Yang, né? Que eu precisava ir pra vida, que eu precisava me posicionar para poder entrar nessa dimensão, dessa realidade do que eu estava me descobrindo, né? Me despertando ali para esse momento. Bom, aí o que aconteceu? Logo quando parecia que eu estava... Era tudo na minha frente, parecia que eu estava vivendo a experiência, então eu sentia tudo, as energias, as forças, tudo, eu sentia tudo. E começou eu vendo todos os seres que a gente vê em quadro hoje, sabe? Era assim, aqueles seres azuis do hinduísmo, eu via eles dançando, eu via todos os símbolos, sabe? Que a gente hoje vê nas obras de arte, eu vi nessa experiência. Parecia que eu estava indo para alguma jornada, sabe? Era como se eu estivesse indo abrir uma jornada. Até que eu cheguei em um certo momento da experiência, eu vi, né, pessoas cantando, tinha muita dança, muita cantoria, muita comida, sabe? Eram umas coisas assim, como se fosse o início mesmo, sabe? Uma dança, assim, acontecendo. E aí eu fui entrar pra experiência e eu vi o gato da Alice. Eu não sei se vocês já viram o filme da Alice no País das Maravilhas, mas sabe aquele... não é bem o gato, é o gato, sabe? Que indica pra ela o caminho, pra ela poder entrar quando ela encontra o coelho. Depois do coelho tem o gato que mostra os caminhos pra ela, né? Eu vi esse gato aparecendo pra mim e ele me indicava pra entrar pra dentro. Depois que eu entendi que era entrar pra dentro, né? Na hora eu não entendi que era pra entrar pra dentro. E eu entrei. No que eu entrei, gente, foi quando começou tudo, assim. Todas as minhas coisas que estavam na sombra. Eu relembrei de todas as sensações que aconteceram comigo. Eu senti que foi do 0 aos 3 anos. Gente, a Ayahuasca ela é muito sensação, é muito sentimento. Você não vai ver a imagem, pelo menos eu não vi a imagem clara do que aconteceu, mas eu tive a sensação, sabe? Eu tive os sentimentos. Então eu tive muita sensação da minha mãe pedindo pra gente proteger o homem, proteger o masculino. Tinha muito aquilo, você precisa proteger, você precisa proteger, você precisa proteger. Então eu entendi por que eu só atraía homens fracos, porque como eu tinha esse instinto de proteção do masculino, era como se eu precisasse atrair homens fracos pra poder protegê-los, sabe? Porque eu era força, eu era coisa, sabe? Vinha muito isso a minha mãe pedindo pra gente proteger. Apareceu pra mim também a questão do meu abuso. Foi quando eu tive a certeza que eu fui abusada. Então aquela sensação que a ressonância já tava me trazendo, a Ayahuasca só me mostrou, sabe? É como se eu já soubesse daquilo, mas eu estivesse tentando camuflar, entendeu? Porque era demais pra mim. Eu tive ali a clareza que eu fui abusada quando bebê. Eu vi claramente, assim, o bebê, sabe? Uma boneca na minha mão quebrada e muito sangue, muito sangue. Ainda atrás do simbolismo disso, eu descobri que isso reflete um abuso infantil. E eu via muito, assim, os meus pais, quem eles são de verdade, sabe? Foi como se eu tivesse tirado uma máscara, assim, deles, sabe? Que eu tinha uma posição muito de julgamento dos meus pais, e ali eu fui curada no sentido de saber quem eles são. E nessa primeira fase, na primeira dose, foi totalmente uma cura com relação a eles, assim. Eu tive ali a clareza do porquê que os meus relacionamentos não davam certo, porque eu ainda estava inconscientemente querendo segurar os meus pais comigo, querendo manter eles na minha vida, querendo manter a proteção deles, tipo, eu querendo estar com eles. Então, eles sempre entravam, sempre que eu tava... A experiência era assim, sempre que eu tava querendo seguir, eu trazia eles. Eu fiz isso umas 300 vezes, aí teve uma hora que a voz, né, a minha voz falou pra mim: você tá vendo o que você tá fazendo? Que você tá querendo viver a tua vida, mas você tá presa nos seus pais? Você vai querer mesmo continuar fazendo isso? E aí foi quando eu falei, não, bora viver, bora viver. E eu lembro que em todas as situações ruins, assim, que apareceram, na primeira hora, assim, não sei, no primeiro momento, foi de eu falar pra mim que eu precisava seguir. Inclusive, no momento do abuso, vinha a voz falando pra mim: você passou por isso, é isso que tá acontecendo.
Você quer continuar presa nisso? É uma escolha. Você quer continuar nisso? Aí eu falava, não, eu quero viver. Aí ela, então bora viver, bora pra próxima. Aí é como se fosse passando, sabe, outras fases. E aí sempre vinha, assim, a sensação de que sempre que eu tentava avançar, eu segurava, eu voltava porque eu tava segurando meus pais. Eu tentava avançar, eu voltava segurando meus pais. Isso aconteceu o tempo inteiro, assim, até eu tomar consciência, até a voz falar pra mim, você tá vendo o que você tá fazendo, que você tá parando a sua vida, que você tá vivendo a sua vida porque você tá presa nos seus pais, porque você quer levar eles pra tudo. Primeiro você se cura, primeiro você faz, depois você busca eles. Primeiro você, Natália. E aí veio, né, a consciência que assim, essa parte do abuso foi um momento muito triste, sabe? Porque eu precisei me acolher muito, eu precisei me amar, eu precisei me reconhecer. Eu olhei, assim, a questão, né, disso que aconteceu, olhando assim, cara, beleza, eu passei por isso, agora é comigo, agora eu resolvo. Então, tipo, eu me acolhi muito, sabe? Foi um momento, assim, tipo, que eu me amei muito, assim, sabe? Tipo, eu falei, meu, Natália, como você é maravilhosa, porque olha o que você passou e você tá aqui hoje, você tá dando o seu melhor, você tá fazendo, tipo, foi um momento de reconhecimento, sabe? Pra mim mesmo, porque, tipo, até vinha a voz assim, falando, você viu que você nem precisava disso, porque você já sabia e você não estava reconhecendo quem você é. Então vinha muito isso pra mim, tipo, reconhecimento da minha força, reconhecimento de quem eu sou, que eu sou realmente a criadora, que é tudo comigo, que é eu que resolvo. E isso foi tudo a primeira hora. E aí chegou uma hora, assim, que eu falei, eu não quero mais estar aqui. Porque era criança, né, querendo fugir, né. Eu não quero mais estar aqui, porque não faz sentido, eu tô aqui pra ficar sofrendo, era essa experiência. Tipo, falei, nossa, eu falando com a ayahuasca, né, essa experiência, tipo, é pra isso que eu tô aqui, pra ficar sofrendo? Tipo, qual que é o sentido? Eu fiquei falando comigo mesma, né. É por isso que as pessoas estão aqui, se é pra ficar sofrendo. E cadê o amor? Eu ficava assim, cadê o amor? Cadê a bondade do todo? Cadê o amor? Por que eu não tô vendo o amor? Eu quero ir pro amor, eu não quero ficar passando por isso. Eu quero o amor, cadê o amor? E eu ficava me questionando muito nisso, sabe? Tipo, cadê o amor todo? Cadê o todo? Cadê o amor? E, gente, foi quando veio, assim... parece uma coisa, assim, gente, assim... Foi surreal essa parte. Eu até me emociono, porque foi surreal. Eu nunca senti tanto amor na minha vida. Porque... me mostrou umas experiências, assim, surreais, assim. Eu fui pra lá, pra ayahuasca também, além de querer entender por que eu tava mal, pra querer saber sobre o meu relacionamento. Porque eu tava muito insegura, as coisas não estavam legais, sabe? Tipo, eu sentia, tipo, que não era pra mim, que eu tava brigando muito, sabe? Que não tava legal. E aí, quando eu finalizei as experiências, quando eu me libertei dos meus pais na experiência, tipo, que eu falei, tá bom, chega, acabou. Apareceu o meu parceiro na experiência. E, assim, era engraçado porque eu via a forma real das pessoas. Eu não via, assim, a forma... como eu posso dizer? Eu não via a forma... como eu posso falar? Eu não via... tipo, eu não via eu e você, sabe? De verdade. Eu via a pessoa como ela é de verdade. Tipo, eu via a experiência real da pessoa, sabe? E vendo ali a forma real da pessoa, apareceu o meu parceiro, assim, ele era um ser todo azul, sabe? E, gente, assim, eu tô falando da minha experiência, tá? Não me julguem, assim, mas eu via ele num formato de um gato. Um gato, né? Um felino mesmo, sabe? Um felino. E eu também era uma forma felina. E azul, sabe? Nós dois azul. Então eu senti que meu animal de poder era um felino e a minha cor azul. E ele me mostrava todo o amor, assim, do todo, sabe? Tipo, eu achei que eu ia sair de lá terminando o meu relacionamento. Mas ali me mostrou, eu não me entendi muito bem essa parte, eu ainda tô em processo, então se alguém souber o que pode ser, pode me falar aqui, fica à vontade, quem é mais experiente nessa questão da ayahuasca. Mas eu tive a sensação que ele falava pra mim, eu sempre te encontro. Eu sempre vou atrás de você em todas as experiências. Sempre que você precisa, eu apareço pra você. Então, foi como se apareceu todas as experiências que a gente já tinha vivido junto. Várias experiências, assim. Tipo, de várias dimensões. E ele me explicava que o que tava acontecendo era o quê? Aconteceu muita coisa entre nós dois, né? A gente perdeu muita coisa junto, a gente se uniu muito, mas a gente perdeu muita coisa. E ele falava, agora você entende por que eu precisei aparecer pra isso acontecer? Porque se fosse outra pessoa, você não ia perdoar. Se fosse outra pessoa, você não ia entender. Precisava ser eu. Então tem um pouco de paciência. Eu ainda não estou nessa dimensão com toda a bagagem que a gente veio. Mas a gente ainda tá aprendendo aqui. Tem um pouco de paciência comigo. E mostrava, assim, todas as nossas experiências juntos.
e meio que eu sentia o todo falando comigo do amor, sabe? Que ele tava ali como amor pra mim mesmo, sabe? E eu não entendia por que às vezes eu tinha tanta raiva, mas eu não conseguia ir embora, porque que eu buscava nele tanta coisa e ele não me dava, era porque eu ainda estava buscando nos meus pais, né? Eu entendi ali que eu tava buscando nos meus pais ele, tipo, o que eu pedia dele era dos meus pais que eu pedia, então agora eu tô numa fase assim que eu não tô pedindo nada, sabe? Que eu tô super bem, que eu tô super tranquilo. E eu senti todo o amor realmente do todo, assim, eu senti que depois que eu me curei, veio o amor do todo, assim, eu olhava pras pessoas, eu só via amor, eu só via como todo, tipo, cuida da gente. Eu nunca senti tanto amor na minha vida como com essa experiência, sabe? Eu vi tudo que eu criei, todas as coisas que eu criei pra poder me curar, porque nas minhas experiências anteriores eu falo como eu perdi tudo, né? E na ayahuasca eu via eu falando pra mim mesmo, meu eu superior falando pra mim que eu criei, né, toda essa bagunça pra eu poder me curar dessa dor, porque eu culpava os meus pais pelo abuso, pelo que tinha acontecido comigo, e era como se eu estivesse punindo eles, né, por tudo isso. Então eu precisei criar essa bagunça, esse caos na minha vida pra eu poder me curar de verdade, pra eu poder abrir mão, porque o que eu tava pedindo ao todo, o que eu tava falando, que eu gostaria de projetar, só era possível quando eu me curasse, quando eu olhasse pras minhas sombras, quando eu olhasse pro que aconteceu, porque é como se a minha vida toda, as 24 horas do meu dia, eu ainda estivesse na criança, no trauma, sofrendo o abuso. Então a minha criança ainda estava presa naquela situação de abuso e ela não conseguisse me tirar de lá. E na ayahuasca eu senti realmente que eu fui tomada, a dor foi tirada. E aí entrou o amor. E aí eu vi quem eu sou de verdade, que eu sou puro amor. Que a gente é amor puro, sabe? E aí foi só alegria, assim, nessa segunda fase, porque aí ele deu mais uma segunda dose. Eu pedi bem pouquinho, porque eu falei, olha, a experiência não tá boa. Aí ele me deu só um pouquinho, ele falou assim, confia em mim, toma só mais essa. E parece que ele sabe, né? Parece que ele ancora a gente, não sei, ele sabe. E foi quando veio a cura, efetivamente, assim, e o amor, só o amor. E eu via, efetivamente, que a gente precisa estar aqui pra amar as pessoas. E aí eu tive uma experiência com Hélio Couto, na projeção, né, que aconteceu. Porque eu falava assim, Deus, eu pedi a Deus, eu não passei por tudo isso em vão. Como que eu posso ajudar, né? Eu falava assim pra mim, como que eu posso usar tudo isso pra ajudar as pessoas? E apareceu Hélio Couto. Ele falava assim, falou de ajudar, eu apareço. Ai, gente, eu não queria estar chorando, mas é que foi uma experiência muito incrível. Assim, foi muito lindo, sabe? Um processo muito lindo. E o Hélio Couto apareceu e ele falava, você falou de ajudar, eu apareço. E ele me dava orientações, sabe? Pra eu ajudar, como que eu tinha que ajudar, que era realmente um processo de relacionamento, de cura de trauma, que eu escolhi passar por isso, essa situação eu escolhi pra eu poder cumprir o meu propósito aqui nessa experiência. E aí ele me dava orientações, né, pra eu ajudar, e eu me vi muito estratégica também, eu vi muito a energia Yang, sabe, o Yang que eu não tava tendo, eu vi na minha experiência, porque eu comecei a criar vários planos estratégicos pra eu poder sair daquela situação. Lá eu decidi que eu iria me mudar, até tô na minha casa nova, depois eu conto pra vocês. Mas eu decidi que eu iria sair de perto dos meus pais. Eu falei, não, se toda a minha vida eu tô escolhendo ficar presa a eles pra punir eles, isso acaba agora. Eu vou me mudar, eu vou ficar longe deles agora, porque eu preciso viver a minha vida. Isso é falando comigo mesmo lá na experiência. Eu preciso me curar, eu preciso viver a minha vida, eu preciso deixar meus pais em paz. Eles fizeram o melhor que eles podiam. E eu comecei a criar planos de como que eu iria me mudar, porque financeiramente falando era impossível pra eu me mudar. Então eu tô aqui vivendo um milagre de Deus, gente. Essa minha experiência aqui que eu tô passando agora é um milagre. E eu pedia muita orientação, tipo, olha, como que eu posso fazer, como que eu posso seguir. E assim, gente, eu não sei se é porque eu vi muito vídeo do Pablo Marçal, eu não sei. Só sei que na hora que eu comecei a entrar nessa parte estratégica, ele aparecia me dando orientações. Falando assim, que a riqueza, a prosperidade é servir, que Deus ama quem serve. E a nossa riqueza, a nossa prosperidade é de servir. E ele falava muito isso pra mim. Aí depois eu fui entender que eu e o Pablo Marçal, no mapa numerológico, temos os mesmos números. Então eu não sei se foi por isso que ele apareceu pra mim, ele falando dessa forma que a gente tava aqui pra servir, porque a gente tem a mesma missão de vida, né? Pelo que eu olhei no nosso mapa numerológico. E aí
eu olhei tudo isso, comecei a criar planos e estratégias, e aí de novo aparecia o meu parceiro, a gente dançava muito, a gente cantava, e eu sei que depois dessa experiência com o Hélio Couto, eu começava a dançar, era como se eu estivesse me curando, sabe? Como se eu estivesse curado, eu começava a dançar, me divertir, a cantar, né? Porque eu canto, começava a cantar, e eu me vi depois me projetando pra fora do planeta, e fora do planeta eu caí em Sirius, e eu não vou falar muito disso, mas assim, eu sentia que eu estava em Sirius. E lá tava todos os felinos, né, de Sirius, em formato de leão, e o meu pai, né, verdadeiro, digamos assim, o arquétipo do pai verdadeiro, estava lá e falando assim, viu, filha, você deu tudo certo. Você só precisava olhar pra esse lugar. Eu sei que doeu, mas agora é só diversão, agora é só alegria. Você tá curada, minha filha. E ele falava assim pra mim, você tá curada, tá tudo bem. Aí tava eu e meu parceiro dançando, cantando, meu pai, né, o arquétipo do pai, tocando. Então, assim, eu vi muitas coisas também de fora, sabe? Da Terra. Eu fui pra fora, fui pra uma experiência pra fora. E eu senti, tipo, realmente essa cura. Eu vi também a rainha, e depois apareceu a rainha me orientando como eu poderia me curar, porque eu tenho uma coisa chamada distrofia muscular. Eu tive um bloqueio do masculino. Como eu estava presa no passado, pega as minhas coxas. Então, coxa representa o passado. E músculo representa o masculino. Então, o masculino é como se eu estivesse presa no passado por conta de um bloqueio com o masculino, né? Que por conta do abuso. E eu fiz até uma tatuagem, né, de leão, que é em formato de proteção. Era como se eu quisesse me proteger do masculino. Então, gente, nada que a gente faz é por acaso. O nosso inconsciente tá tentando falar pra gente o tempo inteiro o que tá acontecendo. Então, até essa tatuagem que já tava querendo me mostrar, que o feminino quer se libertar, meu lado feminino, se libertar, e o masculino proteger o masculino, do masculino. E lá eu tive essas consciências até do porquê que eu fiz essas tatuagens, né, que era realmente um processo de tentar, né, se proteger. Muitas coisas fizeram sentido do porquê que eu sempre tive tanto medo das minhas irmãs serem abusadas. Na experiência eu vi que não foi só eu, a minha irmã também. Eu senti nós duas, né, passando por isso, só que ao mesmo tempo eu senti que por eu ter me curado, ela também se curou. Eu senti muito isso lá, sabe? Por isso que eu sonhei com a minha irmã antes. Então foi uma experiência, assim, depois que eu me abri pra cura, que eu entendi o que eu estava fazendo comigo mesma, eu só senti amor. Então, assim, eu senti que a ayahuasca, ela foi muito generosa comigo. Eu não tive nenhum problema de dor, nada. Eu não vomitei, eu não tive nada. Foi realmente um processo terapêutico. Eu não sei se foi porque eu pedi as orientações antes, que eu pedi pra ela ser muito amorosa comigo. Eu falava, ayahuasca, seja amorosa comigo, porque eu já sofri tanto. Seja amorosa comigo. Eu pedi muito isso pra ela antes do processo. E eu me deixei levar. Eu me abri pra tudo. Eu tive muitas experiências alienígenas, então eu não sei até que ponto isso está dentro do meu inconsciente, mas eu via todas as naves lá no lugar que eu tava, eu via as naves, eu via índios, eu via a própria rainha andando no lugar. Então, foi uma experiência muito louca. Como eu sei que só mostra o que tá dentro, eu sei que não era alucinação. E eu via a forma das pessoas reais, então eu conseguia ver os sirianos lá dentro. Eu via quem não era siriano, eu via tudo. Eu não sei, na verdade eu não sei se eles são sirianos, mas eu via a forma deles real, sabe? Tipo, ao invés de eu ver você, seu rosto, eu via quem você é realmente de verdade. Tipo, o seu outro corpo. Como se fosse sua forma de verdade. E eu me vi também quem eu era de verdade, sabe? E eu tive muita força no sentido de me valorizar, de olhar pra mim e falar, Natália, você sabe da verdade, você sabe da sua força, você sabe quem você é de verdade. Então, não duvide de você. Você nunca desiste. Você sempre vai atrás das respostas. Você sempre busca. E aí eu vi que eu estava pronta pra vida. E foi quando tudo passou, assim. Foi quando tudo voltou ao normal. Eu fiquei eu não fiquei assim. Eu fiquei com dificuldade de andar pra levantar. Então, eu já tinha um pouco de dificuldade. O efeito do negócio me deixou um pouco com dificuldade. Então, demorou pra eu ficar bem de novo. Eu até demorei pra ir embora, porque eu tava com medo de não conseguir dirigir. Mas, assim, a experiência foi surreal. Eu gostaria muito, assim, se vocês conhecem esse processo, se vocês já fizeram várias vezes, se puder me decifrar muito o que aconteceu. Mas eu saí de lá, assim, muito melhor que o meu parceiro, porque a orientação que eu tive foi que era pra eu olhar pro meu relacionamento. Porque ele realmente era a pessoa que o todo me mandou, que a gente sempre se encontra. Então, era pra eu olhar pro meu relacionamento. Não era mais pra eu ficar com medo de acontecer alguma coisa, porque era ele mesmo. Era só pra eu ficar tranquila. Eu vi que a gente vive várias experiências no Egito, como sabe aquele negócio do Indiana Jones, tipo, de ficar descobrindo as coisas? Era muito isso, a gente era, em alguma outra dimensão, eu sentia que a gente era
arqueólogos, eu não sei falar o nome, gente. Parecia que a gente era arqueólogos, então a gente sempre... Ai, gente, eu não vi que cortou o final do outro vídeo, mas assim, pra finalizar, né, eu vi, assim, que a gente sempre se encontra em várias experiências, sabe? Então, eu me senti muito mais tranquila pra poder viver esse relacionamento. Eu entrei na experiência achando que eu ia terminar o meu relacionamento, e eu saí de lá só com a confirmação efetiva de que eu estava no caminho e que era pra eu confiar mais em mim e olhar mais pra esse relacionamento. Então, eu tomei algumas decisões depois da experiência. Então, eu decidi o que realmente eu iria fazer, eu decidi como realmente eu iria me posicionar pra ajudar, e veio muitas respostas pra mim do que eu estava segurando, né, do que realmente estava me impedindo, que era realmente soltar os meus pais, sabe? Entender que os meus pais já tiveram a chance deles, eles já construíram uma família deles, e que agora era a minha vez de fazer a mesma coisa. Então, pessoal, se vocês sentem, né, que tem dificuldade de entender algum processo, dificuldade de soltar alguma coisa, eu recomendo que vocês busquem a orientação da sua centelha. Se for realmente seu momento, a confirmação para você fazer a ayahuasca vai aparecer. Ela realmente fala com a gente quando a gente é chamado, então eu não falo para você fazer. Eu falo pra você buscar a orientação, que a resposta vem. E realmente eu me sinto outra pessoa, eu sinto que realmente agora eu estou acordando pra vida, eu estou querendo viver, eu estou querendo fazer as coisas, eu estou querendo trabalhar pro todo. E desde então tudo mudou na minha vida. Eu já comecei a me posicionar nessa parte de relacionamento, porque eu entendi que era um problema muito grande pra mim. Então eu estou ajudando outras pessoas pra conseguirem relacionamentos, pra conseguirem ali sair da indisponibilidade afetiva. Eu tenho até um grupo, eu criei um canal no WhatsApp pra poder ajudar essas pessoas, então eu vou deixar o link aqui se você tiver interesse. Eu também desenvolvi alguns guias, né, um guia prático pra ajudar pessoas em relacionamento, então também se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui. Então eu senti a minha vida começar a andar, sabe, coisas que estavam paradas acontecendo, a minha casa apareceu em 15 dias pra eu poder me mudar. Tudo tá se organizando, o dinheiro tá vindo com mais tranquilidade, eu tô começando a fazer mapa numerológico também pra ajudar, e os clientes estão aparecendo, então assim, tudo que estava travado, depois que eu olhei pro trauma, parece que tudo está andando, sabe? Então eu vou deixar aqui todas as informações no box, se você tiver interesse de querer falar comigo, de querer entender um pouco mais. Eu vou deixar o WhatsApp aqui também, que aí a gente pode ver como que eu consigo te ajudar. Então assim, tá tudo maravilhoso, sabe? Eu sinto realmente a provisão e o cuidado do todo, que é a gente que rejeita o amor, sabe? É a gente que, quando a gente não cuida da nossa vibração, rejeita o amor do todo. Essa sensação que eu fiquei, sabe? Que o todo, ele é uma frequência, e por nós estarmos tanto no trauma, no drama, na apatia, a gente não consegue acessar esse amor. E a partir do momento que eu me curei, a partir do momento que eu vi a minha dor, vi a minha sombra, foi como se eu tivesse a permissão, né? Eu me desse a permissão de poder acessar esse amor do todo. E, pessoal, foi essa a minha experiência. Eu espero ter conseguido ser contribuição pra você. Se você ficou com alguma dúvida nesse processo, pode comentar aqui embaixo também. Eu vou deixar no box aqui de informação todos os links que eu posso tentar te ajudar de alguma forma, orientações também. Se você quiser contribuir também comigo de alguma forma, tá tudo ali na descrição, tá bom? Um beijo, gente!